Ou será que eu não entendo nada de futebol e eu botei o Wellington e ele não fez partidas boas? Se a gente pegar, qualquer um quiser mostrar as partidas, quiser ver as coisas boas do Wellington, eu mostro pra vocês. E a diferença quando o Nonato participa do jogo ao invés do Wellington. O Nonato começou jogando no lugar do Wellington. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada que torcemos sem parar. Vitória do Flusão, vitória tranquila, hein? Hoje numa grande jogada ali, até o Avaí meio aberto, né? Começando o jogo, estava meio desligado. A jogada começou no campo de defesa. Participou ali Samuel Xavier, Nonato, que deu uma boa enfiada de bola ali pro John Arias, que fez o papel do Ganso. O papel do Ganso ele mesmo de armador. Ele recebeu de costas ali na segunda linha, né, de ataque já do Fluminense. Recebeu de costas, virou na direção do gol adversário e fez a enfiada de bola sensacional pro Cano, que não perde, né? Cumprimentou e guardou 1 a 0 aos 4 minutos do primeiro tempo. Aí o Fluminense administrou, até deu uns moles ali, o time do Barroca pressionando alto a saída de bola, o Fernando Diniz dando aquelas vaciladas, né? Tirando o suspiro aqui, ufa, da torcida tricolor, com aquelas bolas que o Fábio quase perde, que a defesa ele quase perde no campo de defesa, né? Próximo ali ao seu gol, mas não teve erro, não teve problema. Teve até um empate do Avaí, mas que realmente estava impedido, o William Potts, que era uma grande jogada, uma pena, né? Pro Avaí e pro futebol, porque realmente ia ser um golaço, uma bela jogada ali do jogador agora que eu esqueci agora o nome, até foi substituído no final. Enfim, mas o Fluminense foi bem, no geral teve uma vitória tranquila, uma atuação convincente, dá pra dizer assim, principalmente pelo gol no começo. Acabou tendo menos posse de bola, o que é normal, porque o Avaí jogou o jogo inteiro praticamente em desvantagem. Mas tem coisa a acertar realmente, né? Ele não colocou o Fred no final, o Fred está despedindo, né? Encerrando a sua participação no Fluminense. E também ele colocou o Wellington, né? O Wellington que sempre é muito criticado. Você vê a diferença quando o Nonato participa do jogo ao invés do Wellington. O Nonato começou jogando no lugar do Wellington. E ele já tinha ido bem contra o América Mineiro no jogo fora de casa. E hoje ele começou a jogada do gol. Basicamente deu continuidade, né? Fez o passe ali vertical pro John Arias conduzir a jogada até o Cano e o gol do Fluminense. Mas é isso aí, o Fluminense bem no campeonato, dá pra dizer assim, né? Retomou com mais uma vitória, teve 2 jogos ali de percalço, aquela derrota inexplicável aqui pro Atlético Goianiense quando o David Braz foi expulso e o Diniz realmente deu uma de doido, né? Não repôs imediatamente a zaga, isso o time perdeu confiança, mas o Fluminense tá bem, o Fluminense tá no caminho, agora é seguir nessa toada. Vamos lá, zona mistas e coletivas já aqui pra você na continuidade do vídeo. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, prazer novamente estar aqui. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria te perguntar insistir um pouquinho sobre essa questão Wellington e Nonato, porque você escolheu o Nonato hoje, ele foi muito bem, participou do primeiro gol, né? Começou a jogada, basicamente recebeu do Samuel e deu aquela esticada para o Arias, né? Que deu assistência para o Cano. Então, por que você vinha utilizando o Wellington? Isso porque a torcida mesmo não entendia, então eu estou perguntando aqui meio que entre aspas em nome da torcida. E quando o Fluminense fez o gol logo no comecinho, por que o Fluminense não continuou apertando, até se retraiu demais, teve menos posse de bola, um pouquinho menos, quase igual, mas menos posse de bola no final do jogo, né, no somatório. Mas por que não deu uma apertada? Até teve um lance que o Luiz Henrique tentou puxar um contra-ataque, mas o time não acompanhou, o bloco ficou todo atrás. Aí eu queria te perguntar essas duas coisas. O time não foi treinado para baixar o bloco, aconteceu um pouco parecido com o Flamengo, quando a gente fez o gol. É uma tendência que acontece muito aqui no futebol brasileiro. A gente diminuiu o ritmo e não precisava mesmo. Nesse sentido eu concordo com você, tanto é que a gente voltou com uma maneira diferente. A gente estava ganhando 2 a 0 no jogo, a gente estava subindo o bloco. Para subir o bloco a gente precisa poder fazer pressão na bola, senão você não consegue tirar o time de trás. O ponto positivo em relação a isso, não tem nenhum problema nenhum ter menos posse de bola. O Avaí, como Fortaleza, lá, quando eles tiveram posse de bola e a gente precisou ficar atrás contra o Flamengo, os momentos que foram atrás também, eles não produziram absolutamente nada. Então o jogo estava 1 a 0, também é uma estratégia. O que a gente não pode fazer é ficar no meio do caminho, como aconteceu contra o Atlético Goianiense. Ou se você pressionar e adiantar a linha de marcação, que é a preferência que eu tenho para que o time jogue, tá tudo ok. E se você baixar e fechar os espaços, fica muito difícil para o outro time entrar. Só que você fica com menos possibilidade de puxar contra-ataque. Em relação à tua pergunta ao Wellington e ao Nonato,
A gente tinha que pensar um pouco, a torcida tem todo o direito de fazer os questionamentos. A gente que milita no meio do futebol, jornalistas e treinadores, tem que tomar um pouco de cuidado e ter um olhar um pouco mais técnico. Ou será que eu não entendo nada de futebol e eu botei o Wellington e ele não fez partidas boas? Se a gente pegar, qualquer um quiser mostrar as partidas, quiser ver as coisas boas do Wellington, eu mostro para vocês. O que acontece, imagina você que está fazendo essa pergunta, lá vem questionamento, como é que é ser o Wellington? Como é que é ser um jogador de futebol? Sendo vaiado. Entrar, o time 2-0, você não vai assim como o Pinedo, como o William. Esses caras não têm valor. É assim que a gente vai matando o jogador no futebol brasileiro. E se é um jovem, a gente faz a mesma coisa. E o torcedor está fazendo o papel dele de torcer. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, que tem uma pessoa ali atrás. E esse é um cara que tem muito valor. Ele é um grande cara. Ele jogou em muitos times grandes, sempre teve valor, sempre, e quase, pode olhar, sempre quase está jogando. E o cara consegue jogar com uma pressão dessa. Então, assim, ser jogador não é uma coisa fácil. E o Wellington é um forte. Isso é o meu testemunho. Não quer dizer que ele vai jogar titular, assim, o Nonato foi bem, talvez seja mantido, mas o Wellington é um cara forte, é uma pessoa digna. É um homem de muito caráter. Como os outros, como o Pinedo e como o William. O William eu tentei levar ele em quase todo time que eu trabalhei. Às vezes as pessoas passam por um momento que não é bom. Mas são grandes jogadores, são grandes pessoas. A gente tem que respeitar um pouco mais as pessoas, quem milita no meio. Estou falando do torcedor, o torcedor tem todo o direito de vaiar, discordar de mim. Eu vou procurar fazer o meu melhor. Mas a gente precisa saber defender mais as pessoas. Porque é muito fácil levantar uma questão como essa, porque a torcida, você fica. E praticamente a gente não tem defesa, a gente não defende o jogador. Não defende as pessoas. Aí fica esse massacre, aí o cara joga com a margem de erro quase zero. Não pode errar nada. Porque se ele errar alguma coisa, fica aquele negócio. E o cara, a carreira dele construída, é um jogador de categoria, foi formado no São Paulo, da geração do Neymar, da geração do Lucas, foi titular dessa geração nos campeonatos sub-20, provavelmente, se eu não estou enganado. Depois jogou no São Paulo, teve um problema sério no joelho, jogou no Vasco, jogou no Inter, ele tá aqui jogou no Atlético Paranaense, foi campeão lá, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e está aqui no Fluminense. Então, o Wellington é um exemplo. Então a gente assim tem que tomar um cuidado um pouco maior para a gente não massacrar. Ali tem uma família por trás do cara. Repito, o torcedor tem todo o direito. Mas assim, quem faz parte do futebol tem que tomar um pouco de cuidado para fazer certas críticas com as pessoas, não ficar fazer parte desse massacre, que aí assim a gente perde ele, como perde se for um jovem, perde também, às vezes um talentoso, porque é muito difícil suportar isso. E o Wellington ainda bem que suporta. Mas praticamente qual foi a sua ideia em colocar o Wellington? Isso que eu não entendi nos jogos anteriores. A minha ideia, taticamente, eu te falei, porque ele jogou bem. Porque ele tem passe, porque ele participa do jogo, porque ele é corajoso. Mais alguma coisa você quer? Ser jogador não é questão só tática. O cara tem que ter assim, o cara tem que ter fome, coisa que ele tem. O cara tem que ser corajoso, que ele tem coragem. E ele é bom jogador. Se ele não fosse bom jogador, ele não teria jogado praticamente a carreira dele só toda ela em time grande. E pela insistência da sua pergunta, parece assim que você pode até discordar de mim. Mas eu provo ipsiliteris que ele é um cara que é bom jogador. Jogava no Ceará, e aí fiz 2 gols no primeiro tempo, acabei machucando e saindo do jogo. E hoje a oportunidade de fazer 3 gols, 3 bolas na trave, né? Mas isso aí acontece, a gente tá dentro de campo ali e tá sujeito a isso, né? Samuel, a última coletiva, o Diniz surpreendeu a gente quando disse que foi ele que te colocou como lateral lá no Paulista, na época. Aí a gente começou a procurar e vimos fotos lá de você novinho e tal, lá no Paulista. Como é que foi? Conta um pouco pra gente, porque o Diniz já falou, mas queria ouvir de você também, como é que foi esse trabalho de vocês dois juntos lá no Paulista, quando ele começou a te colocar no lateral? Foi muito bom, né? A gente teve uma passagem boa lá, fomos campeão junto da Copa Paulista. E eu já tinha jogado de lateral, mas ainda estava naquela, né? De lateral ou meia, né? E aí o Diniz chegou e falou, poxa, você vai jogar de lateral, me colocou de lateral e dali pra frente, né? Consegui embalar muito bem na lateral e aí teve esse encontro aqui. Tá sendo bom, espero que a gente seja feliz aqui no Fluminense também e possamos conquistar títulos aqui também. Samuel, foi importante, né, essa vitória, a torcida inclusive viu, né, o empenho, vocês interromperam uma sequência, vinham de alguns resultados que não era a vitória e a torcida começou a gritar, é guerra, é guerra, é guerra, quinta-feira. É realmente com esse sentimento que vocês vão entrar para o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro quinta-feira? Como você falou, né, viemos de resultados ruins.
Vemos desse resultado aí quanto ao América aí, né, ruim, né, o empate pelas circunstâncias do jogo, mas todos os jogos a gente tem encarado como essa guerra, né? A gente tem encarado como guerra, a gente tem entrado em busca da vitória, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, nas duas anteriores rodadas, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu esse resultado que é bom, que dá confiança pra gente ir pra quinta-feira em busca dessa vitória aqui no Maracanã. Depois também tem um clássico no domingo, né? Importante de repente conseguir essa vitória quinta-feira pela Copa do Brasil, depois o clássico com o Botafogo no Newton Santos para trazer um pouquinho de paz, né? Porque vocês chegam hoje com desconfiança da torcida, mas conseguem essa vitória. Então é importante trazer essa paz de volta. Não, assim, o ambiente assim tá um ambiente bom, assim, né? A gente tá triste, meio chateado pelo resultado que a gente teve, né? E a gente sabe que, não tem jogo fácil, né? Daqui até novembro vai ser só jogo difícil, né? Até porque a gente está classificado na Copa do Brasil, então temos que vencer, né? Para passar de fase. E no Brasileiro também a gente tem que vencer para se manter em cima, né? Na primeira página, né? Então a gente tem um objetivo grande dentro do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então até novembro vai ser só jogo decisivo, né? Quinta-feira, domingo. Então daqui para frente é só jogo decisivo e a gente tem que estar preparado, né? Vamos nos preparar, descansar bastante, que foi um jogo muito pegado hoje, viemos de uma sequência difícil. Então descansar bem, focar uma estratégia boa para vencer o Cruzeiro. Vitória, quebrando uma sequência, né? A torcida já estava acostumada a ter grandes atuações. O Fluminense dominou o jogo, fez os gols e, evidentemente, agora já começar a pensar numa semana importantíssima, né? A primeira contra o Cruzeiro, quinta-feira, e depois contra o Botafogo. É uma semana para mobilização total? É uma semana muito importante, com jogos muito difíceis. A gente tem trabalhado para isso, né? Para não só jogar bem, mas que os resultados venham. E hoje a gente conseguiu, com uma boa atuação, o resultado que a gente queria. Precisamos continuar, precisamos manter esse nível de jogo, porque temos jogos muito difíceis aí pela frente. Você acha que jogar contra o Cruzeiro, quinta-feira, mesmo a partida sendo aqui no Maracanã, primeiro jogo, pelo que você vem avaliando do Cruzeiro, o Cruzeiro é o líder hoje da Série B, existe assim muita diferença em relação à série, ser da Série A contra a Série B, e o que você projeta do jogo, o que você conhece do Cruzeiro, está vendo do Cruzeiro? Não, acho que não tem essa diferença, um ótimo time que vem fazendo uma campanha muito bonita na Série B, e a gente tem um adversário muito forte aí pela frente. A gente precisa estar focado, concentrado, já estamos nos preparando para esse jogo, sabendo que a gente tem um jogo muito difícil na quinta-feira e a gente vai precisar mais uma vez de uma boa atuação, todo mundo fazendo o melhor para que a gente possa sair com um bom resultado. E o quanto essa vitória, Nino, é importante, né? Depois de 2 jogos sem vencer, vocês vão de uma derrota e também um empate, que chegando hoje sob desconfiança da torcida, mas quanto foi importante conseguir esses 3 pontos hoje para a sequência que vocês têm? É sempre muito importante, a gente tem trabalhado para não só jogar bem, mas que os resultados venham. E hoje a gente conseguiu conciliar as duas coisas. A gente fica muito feliz por estar somando esses 3 pontos. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil e se você fica 3 jogos sem ganhar, você já tem uma queda muito grande na tabela. Então a gente precisa manter esses resultados de vitória para que a gente fique numa posição lá em cima como a gente quer. Você fala da importância da vitória em relação ao Campeonato Brasileiro, mas se pensar no macro, na sequência como um todo, assim, né? Na particularidade do próximo jogo da Copa do Brasil, que é decisivo, um clássico decisivo e, ao mesmo tempo, jogos dentro de casa que podem mudar o panorama. O quanto que um jogo, às vezes, muda e é fundamental no objetivo da equipe, assim, né? Um resultado acaba tendo uma importância muito significativa. Não, é um resultado que nos dá total confiança e tranquilidade para trabalhar. Nos incomodava muito essa sequência sem vitórias, mesmo que foram só 2 jogos, mas a gente sabe que num clube como o Fluminense a gente dificilmente pode ficar 3 jogos sem vencer e a gente precisava dessa resposta não só para o nosso torcedor, mas para o nosso grupo, para mostrar que a gente está no caminho certo e hoje a gente conseguiu nos dar força e faz que a gente tenha muita motivação aí para os próximos jogos. O empate contra o América, pelas circunstâncias que foi, né, o Fluminense com a mais desde o início do jogo, deixou todo mundo muito satisfeito, assim, o torcedor principalmente. O Vinícius falou depois da coletiva que o time ainda precisava treinar, trabalhar melhor para enfrentar, né, equipes tão retraídas, retrancadas, como foi o caso do América, que se plantou lá atrás depois que teve um homem expulso. Vocês trabalharam isso e realmente, às vezes, é mais difícil jogar contra um time que tem um a menos em campo desde o início. Vocês conversaram bastante sobre esse jogo e a maneira como o time se comportou diante do América? Foi um jogo e um resultado que incomodou a todos, não só o torcedor, mas o grupo também.
O professor Diniz tem um pouco mais de um mês de trabalho aí, e a gente tem tentado crescer e aproveitar o máximo de tempo para trabalhar e pôr em prática o que ele quer. Nem sempre a gente consegue pelo tempo curto que a gente tem em treinamento, mas a gente trabalhou, a gente conversou bastante, a gente assistiu bastante os lances do nosso jogo contra a América e a gente sai mais forte daquele jogo. Por mais que o resultado não veio, a gente cresceu com tudo que aconteceu e eu creio que para a sequência a gente está muito mais preparado quando isso acontecer novamente.